principalmente em armas originais. Cada arma original ele tem uma regulagem de roupap diferente. A M24, se eu não estiver errado, me corrija, cara, ela tem uma regulagem na lateral. No braço, o original Ela tem no braço. A por baixo. M11, 4411. M4411, a regulagem dela já é externa, também no braço. A L96, ela já fica próxima ao ejetor do magazine. Você tem que tirar o magazine para... Justamente. Ou seja, no caso do sniper, ele vai fazer o quê? Fez a ação do ferrolho, disparou 2 vezes, tirou o carregador, regulou o roupap, colocou o carregador e fez esse processo. Ou seja, se você não tem finalidade com a sua arma de forma original, você vai ter essa dificuldade. Então, por isso que a gente fala, conheça o seu equipamento, é essencial. Lembrando também, não só a cadência de tiro, mas também a limitação de munição. Enquanto você consegue, num magazine de uma M4, de uma M16, você vai ter aí até 300 BBs, de 100 a 300 BBs, no magazine de um sniper é no máximo 25 tiros. Justo. No máximo você vai colocar 24, de 20 a 24, 25 BBs. Tá? Então você tem que pensar nisso também. Por isso que o sniper, o tiro você tem que fazer valer cada tiro, porque você tem menos munição. Tá? E isso é desfavorável? Não, isso não é desfavorável, mas é o da categoria. É o da categoria. Eu acho que até uma coisa importante, até com base nisso que você falou, é as pessoas entenderem a diferença. Porque muitas vezes a pessoa ela tem aquele questão de quesito de cura, questão de munição. Ah, mas o Assault ele tem de 300 a 600 munições, citando alguns exemplos. E o Sniper ele vai carregar 150, metade do que a pessoa carrega. Mas, e para a gente trazendo a modalidade para a vida real? Um atirador, um franco atirador, né, um caçador, ele não vai estar carregando, portando uma Sniper, né, com 300 munições no corpo. Entende? Até porque ele não vai ter cadência para isso. A tendência do Sniper é o quê? Tiros precisos, informações preciosas, camuflagem. Então, essa é a realidade. A modalidade ela é diferente, por isso ela requer requisitos diferentes. Isso. Falando um pouco de sniper, aqui a gente trouxe alguns modelos de sniper que a gente está utilizando, aí são aí praticamente os mais comuns em campo. Então a gente tem o modelo M24, o modelo MB40, essa M24, a original também ela é M24, a M4411 ela é uma réplica da Hamilton 500, tá? E a N96 que também que é a própria N96. Se você pegar os carregadores que a gente tem, você vai ver que os magazines são diferentes entre si. Por que isso? Porque as snipers elas não são do mesmo padrão. Você tem alguns padrões de sniper hoje. A mais comum é a VSR 10, tá? Que foi onde começou tudo, com o pessoal da Tokyo Marui, que fazem aí que ela tem um leque maior de modificações. Hoje em dia, a gente fala assim, há um tempinho atrás, se a sua sniper não fosse uma VSR 10, você ia ter dificuldade para achar algumas peças de upgrade. Hoje em dia já não, hoje em dia o pessoal tem feito bastante upgrade para as snipers e você consegue encontrar até para determinado sniper de determinada marca um tipo de modelo. E peças específicas. Peças específicas, O que você vai mudar sempre são os internos. Então, é a forma de carregamento do magazine. Por exemplo, essa aqui, a BB ela não sai por cima igual nos outros carregadores, ela sai pelo lado e eu tenho uma ponte de alimentação que leva a BB até o roupap. Tá? Essa aqui já é alimentação direta no roupap, essa aqui também é alimentação direta no roupap. Só que essa aqui ela ainda tem a questão da mola justamente para poder ter esse encaixe no roupap, porque em comparação com o slot fixo,
ou seja, ela já encaixa de forma fixa. Esse daqui ele ainda tem essa retraída, justamente para poder ter o encaixe da arma. Exato. Os padrões internos, eles são VSR10, que a gente já comentou, APS, PS2 ou híbrido, que é o modelo dessa daqui. Eu tenho algumas peças dela VSR, tenho algumas peças como mola e tamanho de pistão, que é APS, e tem algumas coisas nela que é o próprio padrão dela. Por exemplo, o cilindro dela é só o padrão dela, o gatilho dela é só o padrão dela. Então nós modificamos, tem alguma diferença entre as partes. E é sempre bom você conhecer, quando você vai procurar um sniper, você tentar ver antes se você consegue encontrar peças de upgrade, peças de reposição, principalmente porque você vai quebrar, você vai perder, você vai querer na hora que você quer trocar um cano de precisão, um book, um gatilho, você sempre vai querer melhorar o seu equipamento, né? E às vezes existe essa dificuldade. A M24, essa aqui, ela é uma VSR10, mas não pura. Por quê? Eu tenho o booking dela, o roll-up dela é dela só. Então, o bom dele é que ele já vem de metal, então é mais durável. Agora, todas as outras peças, mola, booking, pistão, guia de mola, gatilho, tudo VSR10. Então eu consigo encontrar peça de várias marcas, de vários fabricantes. Claro, é mais fácil. Para essa aqui, ela já é uma coisa mais customizada. Não são 2 ou 3 snipers que utilizam rampa de alimentação. É uma rampa que ela é meio frágil, então você tem que estar tomando bastante cuidado na hora de desmontar e montar ela. É uma sniper um pouquinho mais complicada de mexer. A E96 por ser APS também encontra fácil peça. Então, hoje em dia o mercado da APS melhorou muito. Na verdade, eu acho que o mercado para as snipers em si, ela em geral melhorou muito. Então, hoje em dia, gatilho, pistão, guia de mola, roll-up, tudo isso a gente tem uma amplitude muito mais segura e tranquila de conquistar, né? De conseguir adquirir. E não necessariamente necessitar de importar como antigamente era necessário. Então é bem mais tranquilo. Agora, até um exemplo que é interessante, a gente falando sobre híbridas, uma marca que era muito conhecida no mercado. Eu, particularmente, não recomendo, porque eu tenho algumas coisas contra esse modelo em específico, que são as famosas Double Eagle. Ou por que as Double Eagle? Elas normalmente são as snipers mais baratas do mercado. Você encontra ela na faixa entre seus 700 a 1.200 reais. Isso colocando hoje no mercado de trabalho. Elas são armas de modelo híbrido e um pouco mais específicas, ou seja, você não encontra peças para ela. Ela normalmente você tem que mandar fazer as peças. Uma coisa importante também é você ver a robustez da sniper, tá? As peças de metal, no caso da Double Eagle, inclusive a parte de receiver que segura o ferrolho tudo, isso é tudo plástico. E com o tempo vai quebrar. E Sim. Você não encontra reposição para ela. Então, quanto mais peças em aço, ou alumínio, você tiver na sniper, é melhor. A maioria das snipers, essa aqui ela veio já com um pistão de aço e o cilindro de aço inox. A M96 ela já veio toda de plástico. Então, essa aqui é a MB44 também, ela veio toda de plástico, os internos dela, o cilindro era de aço, mas guia de mola pistão de plástico, eu tive que trocar depois, porque com o tempo, não é que o plástico, mas ele tem um desgaste natural e um desgaste maior do que os internos de aço ou de ou alumínio, qualquer que seja. Tá? Então, é sempre importante na hora que você for escolher a sniper, você tentar olhar quais são os internos, o que é feito pesquisa. Hoje já existe bastante review de snipers no YouTube, pergunta para o próprio vendedor antes sobre a arma, antes de comprar. Ou até para quem está dentro do esporte, perguntar para pessoas que já jogam, que já atuam na área. Eu acho uma coisa bacana. Geralmente os snipers, eles são mais nadeiros, mas
o que você perguntar, eles vão te ajudar. Sim. Eu sempre perguntei, não só para o Samuel, como para outros snipers de outras equipes, e eles sempre dispostos a ajudar, a explicar, principalmente no começo, explicar o que era, o que não era. Por quê? Como você tem muita peça e muita marca no mercado, às vezes tem coisas que não dão certo. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. E você vai tirando. E é com base até do que a gente disse logo no início, né? Que justamente por não ter tanta informação abrangente na rede, as pessoas ficam mais em dúvida de por onde começar. E até citando isso, uma coisa que eu acho muito bacana para aqueles que vão adquirir sua primeira sniper. As duas coisas que eu falo que são essenciais. Primeiro, veja uma sniper do seu gosto. Você escolhe uma sniper que realmente te agrade. Essa é a primeira questão. Não adianta você ter uma arma que ela faça milagres se ela não te agrada. Você tem que ser feliz com o seu equipamento. E uma segunda coisa que eu acho interessante, veja, se possível, é claro, né? Tente ver a empunhadura dela. Porque você vai pensar o quê? Principalmente aqui em Brasília, a gente tem jogos entre 2 a 4 horas de jogo. Então, por você estar com uma arma que ela não é leve particularmente, ela vai variar entre seus dois, sei lá, M24 ela tem quantos quilos? Essa aqui tem 3,5 kg, 4 kg mais ou menos. Então, elas podem variar entre 3 a 5 quilos, em média, né? Essa aqui está com 5,5 kg. Então, você tem que pensar o seguinte, o maior tempo que você passar empunhando ela, ela vai te gerar um cansaço. Então, procure armas que sejam confortáveis para você. Confortáveis para você, principalmente porque você vai manter visada. Justo. Às vezes você tem que manter visada aí por mais de 2, 3 minutos, tá? E uma arma muito pesada você vai acabar cansando o braço. Até uma coisa com base disso, quiser já...